A gente volta a falar sobre o crescimento do PIB, Produto Interno Bruto Brasileiro, puxado principalmente pelo bom desempenho do agronegócio. O nosso convidado é o economista Felipe Serigati, professor da FGV e pesquisador da FGV Agro. Tudo bem, professor? Mal receber o senhor aqui. Boa noite. Boa noite, Thiago. Tudo bom? Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado. Bom, professor, de uma certa maneira o PIB surpreendeu, mas em se tratando do agro, que é a sua especialidade, não surpreende tanto, mas acabou sendo uma combinação, os bons resultados do agro, a questão dos serviços e também a indústria. E a grande pergunta é o que fazer para manter esse crescimento mais sustentado? Então, vamos lá. Um crescimento mais sustentado, infelizmente, o Brasil tem um problema crônico que é justamente falta de produtividade. Tá? A gente tem enorme dificuldade de expandir a nossa produtividade. Quem é que tem conseguido fazer essa lição de casa? Com grande destaque, o mundo das commodities. E aí vai ter tantas commodities agropecuárias, né? E aí nós tivemos um crescimento de 2 dígitos em 2023, né? 15,1%. Mas também, quando a gente olha aquele crescimento da indústria, a indústria cresceu. Calma, vamos abrir o número da indústria. Quem que puxou esse crescimento da indústria? É justamente a indústria extrativa, um crescimento de 8,7%. Gente, um belíssimo crescimento. Mas, o que é a indústria extrativa? 3 grandes produtos: petróleo bruto, minério de ferro e um pouco de gás natural. A indústria de transformação, que é aquela indústria ali mais característica, infelizmente encolheu ano passado. Por que isso? Entre outros fatores, custos de produção, taxa de juros elevada, mas também uma crônica falta de produtividade. Ô professor, desde que o IBGE divulgou esse dado nessa sexta-feira, alguns economistas vêm falando o seguinte, olhando talvez para um lado mais preocupante em relação a isso. Ou seja, se o Brasil cresce 3% e continuar crescendo assim, poderá haver uma pressão sobre a inflação. E tem toda aquela discussão, será que a energia vai dar conta, as encomendas da indústria, a indústria tem condições de atingir essas encomendas, dar conta dessa demanda? Qual é o lado positivo e o lado em que o sinal tem que estar ligado no amarelo, pelo menos? Pois é, e essa é uma característica curiosa do número de hoje, né? Então, se a gente for olhar o número como uma fotografia, a fotografia veio razoável, né? Com 2 calcanhares de Aquiles, vamos dizer assim. Do lado da oferta, a indústria de transformação encolheu. Do lado da demanda, os investimentos, a formação bruta de capital fixo encolheu. Então, são as duas más notícias. Mas ainda assim, você olha a fotografia é um crescimento de quase 3%, consumo das famílias caminhando bem, exportação crescendo fortemente, boa notícia. Agora, quando a gente olha não a fotografia, mas o filme, tentando procurar ali as cenas do próximo capítulo, de fato tem algumas situações que são desconfortáveis. Em primeiro lugar, esse crescimento observado deverá se repetir em 2024? Provavelmente não. De um lado, as atividades agropecuárias não deverão repetir esse forte crescimento, até mesmo porque foi um recorde impressionante que houve no setor, e o setor não vai quebrar recorde histórico todo santo ano, não é assim que funciona. E porque, por trás desse crescimento, também teve expansão dos gastos públicos, que acaba explicando por que o consumo das famílias caminhou tão bem. Ambos fatores são insustentáveis, mas não é apenas isso. Será que a economia brasileira tem musculatura para aguentar um crescimento de 3% ao ano, todo ano, por muito tempo? Provavelmente não. Temos algumas evidências disso? Nós temos. De um lado, a gente pode ver o mercado de trabalho. Então, a remuneração média da economia brasileira, do mercado de trabalho da economia brasileira, está subindo. O número desta semana, se não me engano, a remuneração média é R$ 3.078. Óbvio que todo mundo desejaria que o salário fosse cada vez maior, mas esse salário tem que ser cada vez maior de maneira sustentável. Essa mão de obra tem que ter uma produtividade que justifique isso. E, por fim, mas já tem algum outro sinal que está sinalizando que tem alguma ponta que a gente está forçando a mão? Nós tivemos os números de inflação. A inflação está sob controle, mas está tendo uma ponta na parte de serviços, principalmente serviços adjacentes, que está dando uma esticada. Só que serviços é intensivo em mão de obra, ou seja, reflete as condições de mercado de trabalho. O número divulgado hoje foi bom. Tem algumas pontas de preocupação? Tem, de forma que a fotografia está melhor do que o filme.
Professor Felipe Serigati, economista, professor da FGV, pesquisador da FGV Agro, muito obrigado pelas análises e esclarecimentos aqui na Jovem Pan. Bom fim de semana, voltaremos a nos falar. Um abraço. Muito obrigado, excelente final de semana a todos vocês também. Obrigado.